Olá, turbinados e turbinadas, como vocês estão? Tudo bem? Então, hoje eu tô aqui para falar de algo muito sério, que é um negocinho chamado plágio. Vocês já escutaram essa palavra, né? Tem gente que não tem medo do plágio, mas a questão não é ter medo do plágio, na verdade. A questão é ele te dar nota zero e te dar bomba no seu TCC. A primeira preocupação é essa. A segunda preocupação é porque plágio é um crime que todo mundo comete, e eu vou dizer porque nessa apresentação tem alguns tipos de plágio que você comete e você não sabe o que está cometendo, né? Então, vamos dar uma olhadinha um pouco mais aprofundada, mas é um vídeo rápido de qualquer forma, tá? Vamos ver aqui então. Então tá aí, a explicação definitiva do que é plágio, né? Qual que é o primeiro conceito de plágio? Então entende como plágio a ação em que o indivíduo se apropria de forma indevida das ideias, conceitos, textos ou trechos de textos, obras, monografias, dissertações, teses, tudo isso que está aí, né? Pertencentes a outrem, que pode ou não estar de acordo e apresenta como se fossem de sua autoria, sem realizar referências. Deu para entender o que é? A frase mais importante ali, que eu marquei de vermelho, é sem apresentar referências. Eu podia parar o vídeo por aqui já, tá? Plágio é simplesmente isso, é você pegar uma ideia de alguém, pegar um trecho de um texto, pegar um texto, se apropriar das referências e colocar aquilo ali como se fosse, já tivesse sido o seu trabalho, tivesse sido oriunda da sua criatividade, do seu processo, tá? E na verdade não é, você simplesmente copiou. E copiar é feio demais. Tanto que é feio que virou um crime, tá? Que nem sempre se faz cumprir, né, as punições exemplares para os casos de plágio são muito raras. E a gente tem que sempre estar de olho, porque só vai partir da gente, né? Fazer uma vigilância sobre o que é plágio. Vamos voltar aqui para a apresentação, então. Então aí tá o que vem. Aquele slide que eu mostrei antes, ele foi retirado do manual antiplágio do Instituto Federal de Santa Catarina, tá? Então a gente vai ver o que está na Constituição, no artigo 46, define que não constitui violação, né, dos direitos autorais a citação em livros, indicando-se o nome do autor e origem da obra. Então isso não é violação. Isso não é plágio, não viola os direitos autorais, tá certo? Então, essa é a questão mais, é o mínimo do plágio, é a definição, é o definitivo do plágio. Apresentou alguma coisa que não é sua? Tem que dizer de quem é. Ponto final. Tá? Agora nós vamos ver aqui os tipos de plágios que existem. Vamos lá dar uma olhada? Então tá aí, tá? Primeiro nós temos o plágio direto. Então o que é o plágio direto? É a cópia literal do trecho da obra sem indicar a referência, né? Dá um exemplo aqui, tá? O Paulo Coelho escreveu lá o livro dele. Você achou uma frase bonita, né? Uma citação legal, você recorta aquilo e coloca nos agradecimentos do seu TCC, você está cometendo plágio, basicamente. O trecho inteiro, você não mudou nada, nem uma palavra, nem uma vírgula, nada. Aquilo ali você copiou e colou para o seu trabalho, qualquer que seja, é plágio, tá? Como que não é plágio? Coloca lá no final, Paulo Coelho, sei lá, qualquer livro dele, O Alquimista, 1900 e alguma coisa, tá? Coloca. O que custa, né? A gente não é tão inteligente igual o Paulo Coelho, mas por causa disso nós devemos reverência a ele e aos escritores famosos que a gente tem no nosso país. Então é sua obrigação citar, né, de quem é o texto. Vamos lá? Outro tipo de plágio é o plagiador, né, que é o plágio indireto. É ele tentando disfarçar o plágio, reescrevendo o texto. Então a questão é, a ideia é a mesma que está lá no texto original, só que ele mudou o texto, jogou lá no chat GPT, perguntou assim, chat GPT,
altere o texto para mim. Plágio, gente. Isso é plágio, tá? Se você, então, de novo, se você colocar o texto alterado sem as referências, é plágio. Se você alterar o texto, tá? Suprimir um pedaço, tirar reescrever parte dele, que é um misto que eu vou falar aqui, é plágio. Então, mesmo que você mude tudo, tem que citar de onde veio a ideia. Então, a questão toda é a ideia. Você tem que dar crédito à ideia. E a ideia está materializada no texto. Deu para entender? Então, o texto é a ideia. É a mesma coisa. A ideia não é sua. Não, para ter uma ideia original dá muito trabalho. Então, não pode copiar. Não pode se apropriar indevidamente dessa ideia. Né? O misto é a forma direta e indireta. É um pedaço do texto sem modificação e mais um trechinho que não foi modificado, né? Tá? Essa então é a forma mista. A outra é um plágio. Esse aqui é muito comum, é o plágio da fonte. Você lê um TCC de um colega seu, do seu coleguinha, e vê lá um tanto de referências no trabalho dele. E você copia as citações, você coloca no seu trabalho as mesmas citações que seu colega de curso colocou na monografia dele. De quem que foi o trabalho de selecionar, ler os artigos, extrair as ideias do artigo, colocar no texto com a referência no final? Foi sua? Não foi sua, né? Então é plágio. Isso é plágio de fonte. Esse é o nome. Se você tivesse pegado os mesmos artigos, extraído outras informações, mas não todos também, né? Pega lá um ou outro. Vai no PubMed, pega uns artigos diferentes. Gente, coloca lá, sei lá, síndrome metabólica. Dá 250 milhões de artigos, tá? Tem muitos. Não uso mesmo, não. Pode pegar, pode ter ideia de como ele fez o texto, qual foi a sequência do texto dele, mas usa outras fontes, cara. É o trabalho do seu colega. Você não vai fazer nada. Que valor tem o seu TCC, né? Então, não tem como. Tem que dar os devidos créditos de qualquer forma. O outro... esse aqui é muito, muito, muito comum. É chamado autoplágio. O que é o autoplágio? O autoplágio é que você fez um trabalho, tá? Não, vou pensar diferente. Você fez um artigozinho para participar de um congresso que você foi, tá? Foi lá, participou como apresentador de artigo e voltou. Aquilo está publicado nos anais do congresso, não é? Tudo que você apresenta está nos anais do congresso XYZ, beleza? Mas está publicado, está lá. Outras pessoas podem ler o que está lá, o que você fez, e citar no trabalho delas. Aí você depois, na sua monografia, pega o mesmo texto e joga lá. Isso se chama autoplágio. Mas é um texto meu mesmo, mas não pode. Não pode, está na lei, né? Porque, gente, a ideia da ciência, da pesquisa, é a seguinte: sempre tem que estar evoluindo. A gente sempre tem que estar pegando o nosso trabalho anterior e melhorando, expandindo as ideias, fazendo novas correlações, fazendo novas comparações, tá? Não pode ser a mesma coisa. Então isso é uma coisa muito errada, né? Errada para quem? Principalmente para você, que não está treinando, né, a sua capacidade de análise, a sua capacidade de redação científica, a sua capacidade de ser cientista e um bom profissional. Não está mudando nada, sua vida está off, seus concorrentes estão passando lá na frente. E aí, você vai fazer o quê? Nada. Bom, aí é de cada um, né? O autoplágio, ele é menos ilegal, vamos dizer assim, né? Não vai ter ninguém que vai te processar por autoplágio, tá bom? Mas tome cuidado para o seu bem intelectual. Eu acho que é por aí. E o último tipo de plágio é o plágio consentido. Esse aqui, né, é considerado plágio, mas o autor original,
ele permitiu que você reproduzisse a obra dele, tá? E geralmente isso acontece quando há uma troca de favores entre o autor original e o copião, tá? Mas não é uma troca de favores ilegais, não. Ele pega, por exemplo, trechos do autor original para fazer uma divulgação, né? Para poder ajudá-lo na divulgação, e enfim, estou imaginando aqui esse tipo de acordo, porque a lei não fala que tipo de acordo é, tá? Pode ser financeiro também, o cara está pagando o outro para poder divulgar o trabalho dele. Eu não vejo nenhum problema nisso, tá? Então vamos passar para frente. Então, quais as principais fontes de informação que não são plágio de jeito nenhum? Primeiro, as informações pacificadas, né? Aí você coloca lá, a Terra é redonda. Copérnico, 1840. A dupla fita de DNA, Watson e Crick, 1956. Né? É pacificado. Minha avó, de 90 anos, sabe o que é uma dupla fita de DNA, ela sabe que a Terra é redonda. Isso aí já é, digamos, de domínio público, né? Que na verdade não é de domínio público, é informação que já está fechada, né? Não praticar atividade física faz mal para a saúde, não é? Quem disse isso? Um tanto de gente. Não teve um primeiro, tá? Eu acho que a definição é essa. Não teve um primeiro para a maioria das coisas, mas mesmo que tenha um primeiro, esse primeiro é lá do século XVII, ele já morreu. Ele não vai reclamar, né? Você roubou a minha ideia. Então esse tipo de informação tá ok. E a outra são as obras de domínio público, tá? Que são obras que, de tão importantes elas são para o país, de tão importantes que elas são para a humanidade, historicamente, cientificamente. Vamos dizer que a patente foi quebrada. A patente foi quebrada quando? Depois da morte dos autores e depois de algumas gerações para cima, né? Não tem... se não me engano, é até 2 gerações para cima. Depois disso, não tem mais, a família não tem mais como requerer, né, os direitos dessas obras mais antigas, mais importantes, tá? Então, isso aí são as obras de domínio público, tá bom? Então, aqui, isso que eu vou dizer agora não é plágio, mas eu já queria aproveitar para falar o seguinte. Coloca isso no seu TCC para você ver. A banca vai voar em cima de você. Tá, gente? Não tem como. Vamos ver o que é? Olha só. Primeira coisa, livros didáticos. A hemoglobina é formada por 4 cadeias, 2 cadeias alfa e 2 cadeias beta, coordenadas com átomo central de ferro. Tá? Leninger. Thompson, Sobota, anatomia, Guyton e Hall, fisiologia, Rangendale e assim por diante, tá? Não pega bem citar o livro didático, porque o livro didático ele já é uma compilação de artigos. Então não tem como você citar uma compilação de artigos, tá? Porque o próprio Sobota, por exemplo, ele já está citando um tanto de gente. Então você está fazendo citação de citações, que é o plágio da fonte. Vocês estão entendendo? Então não pode, de maneira alguma. Mas é feio. Passa uma sensação de que você está com preguiça. Você teve preguiça de fazer o seu TCC. Estava tudo lá no livro mastigadinho, você só copiou. Né? Vamos ver as outras. Matérias jornalísticas de revista, com esse tanto de fake news que está tendo aí. Notícias até verdadeiras, mas elas demoram um pouco até chegar na verdade absoluta e a matéria realmente ficar informativa. Por enquanto não cita nada de revista, tá? De jornal. Tenha cautela, muita cautela, porque isso é muito perigoso. E outra, não é científico. A única coisa científica é o que está publicado em artigos de revistas nacionais ou internacionais reconhecidas e que estão ranqueadas no valor, né, da mais importante para menos importante, aquelas que estão indexadas, tá bom? Aí, sim, aí não tem problema não. Próximo, textos de blogs, não vou nem falar, né?
É igual matéria de jornal. A pessoa falou da cabeça dela muitas vezes é um texto artístico, né? Não é um texto científico. Então, não pega bem de jeito nenhum, tá? Você vai ser metralhado na sua defesa. E a outra são opiniões, tá? Não, na ciência biomédica, não citamos opiniões e nem damos a nossa opinião, muitas vezes, tá? Quem dá opinião na ciência é o cara que já está há muitos anos na mesma área. Por exemplo, aquele pesquisador que é expert, por exemplo, em aterosclerose. Ele já publicou 60 mil artigos, então ele pode, depois de toda a vida dele publicando isso ou aquilo, ele tem uma percepção acurada para dar uma opinião certeira no negócio, tá? Vocês que estão aí, terminando a graduação, ainda não têm essa capacidade nem essa vivência. A capacidade que eu digo é a capacidade informacional. Vocês não acumularam informações suficientes para juntar tudo, e tudo é muito complexo, e dar uma opinião verdadeira, uma opinião que vá abrir novas portas na pesquisa, né? Porque opinião é para isso. Você dá uma opinião para alguém falar, olha, é isso mesmo, vamos fazer essa pesquisa aqui, vamos... Entenderam, né? E aqui, para terminar, se o texto e a ideia original não forem suas, sempre cite da forma correta e seja feliz. Amém. Quer se ver livre do plágio? Cita a fonte. Acabou a história. Acabou. Cita nas normas corretas da ABNT e pronto, gente. Ou outra norma, se você estiver publicando num artigo, de repente é outra norma, é a Vancouver, tá? Tem um monte de normas. É só citar, pessoal. Não tem nenhum problema, tá? Vocês não vão para cadeia. Eu garanto que eu não vou ter que ir lá levar presente para ninguém. Meus presentes não vão ter nada dentro, tá? Pode ficar despreocupados. Brincadeira, pessoal. Olha, muito obrigado. Sigam aqui o Turbo TCC, tá? Dê a curtida aqui no vídeo. Sigam o canal, tá? Deem um joinha para poder fortalecer aqui a nossa propagação da minha ideia, tá? E a gente se vê no próximo vídeo.